Senhor e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Porque aquilo que você não para de pensar é o seu ídolo. E eu descobri que pensar em amor pode se tornar uma idolatria. Você pode passar a idolatrar uma pessoa de um jeito que ela não consegue devolver para você o tanto de amor que você tem. Mulheres amam tudo, né? Amam o marido, amam os filhos, amam a casa, amam os peixes, amam os pássaros, as borboletas. Mulheres nasceram para amar, os homens nasceram para respeitar. Ai, que loucura isso, gente. Por quê? Porque tem uma hora que a gente quer de volta aquilo que a gente deu e a gente não vai ter. Porque cada um expressa o seu amor de um jeito. Então, quando você decide amar a Deus acima de todas as coisas, os outros amores são um brinde. Começa a pensar no teu amor agora. Quem é o teu amor? Jesus é o teu amor. Primeiro Ele, primeiro Deus, depois você, porque ama o teu próximo como a ti mesmo. Você tem que se amar. Depois você ama o seu próximo. E depois de você e seu próximo vem o ministério. Tem gente que ama o ministério mais do que ama a Deus. Não pode. Tem que amar a Deus mais do que o ministério. Isso é libertador. Pode sentar no seu lugar. Aleluia. Eu soube que vocês estão estudando Jeremias. Eu não sabia disso quando eu preparei a palavra. E a Estela falou isso para mim. Eu disse, eu nem vou te falar para não dar spoiler. Vamos ouvir à noite. Mas o título dessa mensagem é: Raquel não quer ser consolada. Raquel é um personagem icônico na Bíblia Sagrada, porque ela no Antigo Testamento é citada, mas no Novo Testamento também é citada. Ela é uma mulher que, para ser desposada, ela foi desejada por 14 anos. Uma mulher que teve que esperar o amor de sua vida por 14 anos. E nós não queremos esperar nada hoje em dia, tudo tem que ser na hora. Mas ela ficou esperando, ainda vendo a sua irmã com o amor de sua vida. Mas Deus tem um lugar para Raquel tão especial, que cita Raquel novamente no Novo Testamento como sendo uma nação. Coisa linda o que nós vamos ler agora. Raquel como uma nação. A Raquel pode ser uma nação e a Raquel pode ser você nessa noite, homem ou mulher. Mas o que acontece aqui em Jeremias 33, 15 a 17, é que Raquel não quer ser consolada. Vamos ler juntos, novamente, a mensagem do Eterno, Jeremias 31, 15 e 17. Vamos ao simbolismo de Jeremias, que é riquíssimo, muito bonito. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Vocês são bons de Bíblia. Vamos lá. Novamente a mensagem do Eterno. Ouçam isso. De Ramá vem lamentos, choro amargo e convulsivo. É Raquel chorando por seus filhos. É Raquel recusando receber consolo. Seus filhos se foram e há muito tempo estão no exílio. Mas Deus diz: pare com esse choro incessante, segure as suas lágrimas, colha a recompensa por seu lamento. É o decreto do Eterno. Eles voltarão para casa, os seus filhos, e para os seus filhos. É o decreto do Eterno. Meu Deus do céu, eu estava em Londres, e vocês sabem meu testemunho, eu perdi 4 filhos, e tenho 2 filhos. Eu trouxe um milagre hoje aqui, que é a Laura. Laura foi gerada numa placenta rota, numa placenta velha, e não recebia alimentação pelo cordão umbilical. Ela nasceu com
é 1 quilo, 2 quilos e 600 gramas, perdeu 300 gramas, mas com 7 meses ela era do tamanho de um pote de maionese, ela não podia nascer. E há pouco tempo eu descobri num exame, quando meu pai morreu eu fiz um exame genético, para saber das doenças da família, eu descobri que eu não tenho a enzima que a mulher tem que ter para gerar os hormônios que geram as crianças. Ainda bem que eu não descobri isso antes. Porque sem saber eu fui lá e tive 2. Descobri que eu tinha trombofilia de 2 tipos. Que eu tinha que tomar uma injeção todo dia para poder gerar. Sem saber eu fui lá e tive sem injeção. Foi uma luta. Mas Raquel não queria ser consolada, e Raquel era eu. Porque eu chorava pelos 4, eu queria ter os 6. Eu chorava pelos 4, e uma das vezes que eu quis desistir, a Êxtala estava na sala, lá na MK, compondo e mostrando as músicas para o Voices, e ela cantou Espírito Santo, e naquele dia que eu ia desistir, desfazer contrato, acabar com o ministério por causa dos filhos que tinham morrido, eu fui consolada, e de repente eu comecei a chorar alto. Ela falou: essa música é para você, e você não vai desistir, por causa dos 4 filhos que você perdeu, você vai continuar. E porque eu continuei, eu tive Isaac e Laura. Raquel tem que ser consolada. Aplauda mesmo, a Êxtala está aplaudindo. Então, quem é Raquel aqui nesse texto? Porque nós vamos aprender que Raquel morreu no parto. Depois de 14 anos trabalhando por sua mulher, ela ainda morre no parto, e na hora que ela está morrendo, ela dá o nome de um dos filhos de Benoni, filho da minha dor. Mas o pai troca o nome dele para filho da minha, Benjamim, filho da minha mão direita. No texto, ela aparece como símbolo de todas as mães de Israel, representando o povo que sofre pela perda de seus filhos. Deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui é um exílio. Tem gente fora do exílio, como Jeremias, tem gente dentro do exílio profetizando, como outros profetas, porque Israel havia feito o que era mal aos olhos do Senhor e havia sido levado pelos babilônicos. Os estudiosos hebraicos, eles levam em consideração o exílio como um pescoço, um lugar estreito. É como se não pudessem passar as pessoas, mas que elas tivessem que passar empurradas numa luta para alcançar a cabeça que pensa, a cabeça que imagina, a cabeça que raciocina. Esse é um ditado popular hebraico, de que o exílio é o pescoço, a maneira que eles têm de compreender a luta que estão passando. Então, pensando como eles, o exílio é um lugar estreito, com os inimigos atrás e eles na frente, indo para uma terra que eles não queriam ir, uma terra estranha, a Babilônia com muitos trejeitos e preceitos e deuses, e eles tiveram que estar lá. E Raquel aqui chora pelos seus filhos que estão lá nesse exílio. A Raquel, que é tipológica no Antigo Testamento, ela é a tipologia de Jerusalém. Aqui Raquel é Jerusalém. E ela está dizendo: quero os meus filhos de volta. Nada me consola. Eu quero os meus filhos de volta. Essa mulher vai parar no Novo Testamento como Israel de novo. E logo ela que morreu. E quantas vezes Israel morreu? Quantas vezes você morreu? Quantas vezes você sofreu? Por quantos exílios você passou? Mas nessa noite eu tenho uma novidade para te contar. Deus quer consolar Raquel.
Raquel. Deus quer ressuscitar Raquel. Deus quer trazer os filhos de Raquel do exílio. Deus quer trazer Jerusalém para o seu lugar. Chega de Babilônia. É tempo de ser Raquel por completo. Meu Deus! O choro de Raquel não é só pessoal, ele é coletivo e nacional. Quando você chora como Raquel chorou, você tem que entender que existe um país chorando também. Que você não é a única. Elias, existem 7.000 que não se dobraram. Não só você está sofrendo. Preste atenção, é um choro coletivo e nacional. E a nossa nação está passando por um choro nacional. Raquel, estamos aqui passando em Ramá, que é esse pescoço de agonia. Ramá era um local de onde os judeus deportados passavam rumo ao exílio babilônico. Simboliza exílio, separação e dor. O ponto onde a esperança parecia acabar. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite e a tua esperança acabou. Você está no último momento com o nariz já dentro d'água. E você tem entrado aqui dizendo: Deus, fala comigo hoje. Fala comigo hoje, porque eu não sei que tempo é esse. Por que eu estou passando por isso? Cadê os meus filhos? Cadê a minha família? Cadê a minha casa? Cadê o meu emprego? Cadê os meus sonhos? Tantos sonhos que eu tive. Sonhos esses que eu enterrei, porque morreram comigo. Eu quero dizer para você, o exílio tem data e hora para acabar. E esse exílio acaba hoje, porque o Senhor veio buscar Raquel. E Ele diz: pare de chorar. Pare. Pare de chorar. Eu fui a Londres quando eu tinha perdido o bebê anterior a Laura. Eu perdi 2 antes do Isaac. Tive o Isaac. O Isaac foi dado como morto na minha barriga, que o coração dele parou. Depois de 14 dias eu repeti o exame e o coração estava batendo. E tinham me mandado tirar o Isaac. Eu falei: não tiro nada. Aqui em casa a gente não aborta nada. Quando eu voltei, o exame era grande, o menino, coração batendo, foi uma loucura. Emerson ligando para a Extra, sem saber o que fazer. Toda vez ele liga para a Extra resolve. A vez que eu fiz uma cirurgia também, que chamou a Extra, estava eu lá passando mal, o Emerson viu a Extra, desmaiou. Porque ele tinha certeza que a Extra ia resolver. E resolveu, foi lá, cantou comigo, me enfiou um pudim na boca, que eu estava com a glicemia baixa, resolveu. Ela e a Lislane, dupla dinâmica, nós somos um trio inseparável. Mas eu estava em Londres, e eu ia pregar naquela noite. Eu cheguei a pregar, e o David Keelan, eu cheguei um dia antes, o David Keelan chegou no dia que eu ia pregar, e estava todo mundo numa conferência, e essa conferência era maravilhosa. A gente tinha até que voltar a fazer essa conferência na Europa, e com muitos líderes de louvor, Diante do Trono, o David Keelan, o Ademar de Campos, o Asaf, muitas pessoas, né? E era o meu dia de pregar. E nós todos oramos numa sala, atrás do púlpito, e viemos andando na direção do púlpito. Quando eu andei na direção do púlpito, tinha uma sala onde estava acontecendo um velório. E o velório de um bebê. O pai veio e me segurou e falou: vem ver como meu filho é bonito. E entrou comigo no velório. Gente, quando eu vi aquela criança no cestinho, no velório, eu chorei por todas as crianças que morreram no meu ventre. Foi um gatilho. E eu não conseguia mais parar de chorar. Eu não conseguia mais parar de chorar. Eu não tinha como pregar. Eu pedi ao David Keelan: eu sei que você está cansado, mas prega no meu lugar, porque eu só tenho luto. E eu fui para o fundo da igreja, deitei no chão
e fiquei lá deitada, até que um dos adoradores veio e me segurou e falou: mulher, foi tomada em profecia, chega de chorar.